Olá pessoal, tudo certinho? Estamos aqui no segundo encontro Dynamis, um evento a respeito de filosofia antiga e estudos clássicos, e estamos encontrando hoje o professor Jacinto Lins Brandão. Ele é professor emérito na UFMG e membro da Academia Mineira de Letras, um dos grandes helenistas, especialistas na filosofia antiga, na literatura antiga, e vamos conversar um pouco hoje a respeito da relação entre filologia e filosofia. Tudo bem, professor? Então, professor, o texto é uma das principais mídias, o principal material de estudo que o estudante de filosofia encontra. Então, nesse sentido, o texto já se coloca um problema que é a compreensão do texto, o que é que o autor quer dizer. Nesse sentido, quanto mais distante um autor é da cultura, do tempo, de um estudante, mais difícil é compreender o que ele queria dizer. Então, nesse sentido, qual é a importância desse trabalho da tradução, da compreensão dos termos, na sua acepção original e etc.? Esse é um problema que fica posto, né, e que cada um vai ter de resolver na medida do que é possível, sabendo que aprender línguas é um instrumental bom para todos os campos. No caso dos textos antigos, nós temos o problema da distância no tempo e do processo de transmissão, porque na medida que os textos foram sendo organizados, né, e nos manuscritos, na forma de apresentação do livro, tudo isso interfere na organização do texto. Por exemplo, o livro, quando ele era na forma do rolo, ele tem uma forma de organização diferente de quando ele passa a ser na forma do códice, levando a divisão de capítulos. Os editores interferem muito nisso também. A primeira coisa é um pouco a gente não deixar a inocência de pensar que a gente pode chegar realmente num original. Claro que qualquer trabalho vai depender de interpretação. E isso é uma riqueza do texto também, os entendimentos que ele teve durante a história da recepção, que é uma perspectiva importante, né? O que é mais importante no texto? A composição, eu queria saber o que o autor exatamente queria dizer, mas o autor não está escrevendo para si. Então, o texto sempre está visando a um processo de comunicação em que o leitor é que vai imprimir os sentidos que ele acha mais adequados. Então, no caso dos textos antigos, tem toda uma tradição de leituras que eu acho que ajudam a gente nesse entendimento de qual que é o sentido, do que é um sentido possível, provável, de qual que é o sentido que o texto teve historicamente. E nesse sentido da busca do sentido das palavras, o senhor teria algum exemplo de algum termo, algum conceito que, por possibilitar interpretações equivocadas, causa dificuldades assim, muito graves no entendimento de uma filosofia, ou de um pensamento, ou de uma passagem até? Tem alguns que são quase intraduzíveis, porque o tradutor vai fazer suas opções. Eu vou dar um exemplo, né, diegesis, usado muito por Platão quando ele está falando da poesia e de outras coisas. Geralmente a gente traduz como narrativa, mas traduzindo como narrativa fica muito especializado em literatura e na literatura narrativa. Enquanto diegesis tem um sentido mais geral de alguém que está discorrendo sobre alguma coisa. O verbo diegel, mas significa discorrer, conduzir. Eu acho que a diegesis é muito mais um processo em que alguém, não na forma dialógica, então acho que é isso que Platão está querendo dizer, conduz o interlocutor. Tanto que, por exemplo, no Gorgias, Sócrates faz uma intervenção em que ele fala assim, umas 2 páginas diferente do método do diálogo, e ele justifica assim, dizendo para o Gorgias: como você não entende quando eu te pergunto e você responde, por isso que eu fiz essa diegesis tão longa. Ele não está contando história nenhuma, é uma argumentação. Então a diegesis pode ser inclusive a argumentação. E aí vem uma quantidade grande de coisas, né?
Como é que a gente vai traduzir, por exemplo, physis? A gente traduz por natureza, mas phyen é a ideia de brotar. É igual se physis fosse esse processo, pensando inclusive no que está aí, né, nesse prefixo, no sufixo cis, né, que indica a própria ação do verbo. Se phyen é nascer, brotar, então é como se fosse brotação, nascimento, mas como processo. E aí tem uma ideia de pensar que a natureza não é uma coisa que está parada lá, que é uma ideia muito comum hoje em dia, né? Que a gente acha que a gente não pode tocar na natureza, senão ela acaba. A natureza é esse processo de morrer, de nascer, esse ciclo, né? Uma questão que acontece muito com estudantes de filosofia é que eles entram no curso e já recebem a mensagem, né? Que você tem que aprender grego, aprender latim, alemão, inglês, né? E isso muitas vezes assusta o aluno que, em muitos casos, sequer teve um treinamento adequado no português, né? Quanto mais nessas línguas. Então, assim, em que medida é realmente importante conhecer esses outros idiomas ou em que medida dá pra gente, digamos assim, depender de boas traduções ou de traduções até mais ou menos? Afinal de contas, às vezes uma boa tradução é tão cara que não cabe no bolso do estudante de filosofia, né? Olha, o fundador da Faculdade de Filosofia da UFMG, o nome dele era Arthur Veciano Veloso. Eu fui aluno dele nos 2 últimos semestres que ele deu aula, que ele estava fazendo 70 anos, aí ele entrou na aposentadoria compulsória. Ele era um professor muito interessante e que falava coisas muito impactantes. Então, tem uma perspectiva, e claro que ele estava falando isso em tom crítico, não é que ele dizia o seguinte, que no vestibular de filosofia devia ter uma prova de grego, que você precisa para a filosofia grega, de latim, que você precisa para toda a filosofia medieval, de francês, porque você tem toda a filosofia dos franceses, né? Já é moderna, né? Mas aquela foi dos alemães, de alemão, que você vai precisar disso para o alemão. Bom, se a gente fosse criar uma barreira assim, ninguém ia conseguir chegar lá. Isso não quer dizer, né, que, dependendo da orientação que a pessoa vai dando para o estudo que ele está fazendo, o que interessa, que o aluno não identifique qual é essa língua, tá, que vai fazer mais falta e embarque nisso, né? Que é difícil, é complicado, você tem de ter uma... A gente acrescenta sempre em inglês, né? Porque a bibliografia hoje dos comentários ela vem toda em inglês, né? Então, o inglês é a língua... Às vezes eu falo com um aluno assim que chega para iniciação científica, primeira coisa, sabe inglês? Não, então vai aprender. Então já sabe inglês, então vai estudar francês ou alemão, em termos das línguas modernas, né? Agora, é importante sim poder chegar, não precisa de ser no nível muito avançado, mas poder fazer isso, de identificar na tradução o que está sendo dito lá, para poder passar de um nível que não é só entender o texto, mas para uma reflexão sobre o texto. O problema da tradução, né? A tradução uma vez eu escrevi sobre um livro traduzido, que era do Haroldo de Campos, e ele traduz muito bem, mas chamando o artigo de Arte da Imperfeição. Quer dizer, você sabe sempre que você está perdendo, você está fazendo opções o tempo todo. E o tradutor se orienta por um princípio de relevância, mesmo tradução comum, simultânea, quer dizer, aquele aspecto que parece para o tradutor que é o mais relevante, então é aquilo que ele prioriza para ficar mais fiel ao texto. Então, na tradução poética, de repente, ele pode achar que é o ritmo, e aí ele vai enxugar com as palavras disso. Uma tradução filosófica, ele tem que interpretar o texto. A tradução é uma das formas de interpretação. Quer dizer, aprender a interpretar texto é o importante também para saber como é que se lida com a tradução.